Olá, boa tarde. Em Goiânia, um caso vem chamando a atenção de especialistas nas áreas da saúde, do direito e da população em geral. Uma mãe entrou na justiça para obrigar o filho a fazer um tratamento que ele se recusa. Ela diz que, como mãe, quer que ele lute pela vida. Mas a quem cabe essa decisão? Há 1 ano e meio, José Humberto foi diagnosticado com uma doença crônica que impede o funcionamento dos rins. Ele não quer passar por um transplante. E depois de enfrentar longas sessões de hemodiálise para limpeza e filtragem do sangue, decidiu abandonar o tratamento, por considerá-lo doloroso e ineficaz. Eu vou ter que viver em uma máquina o resto da vida. E mesmo se eu usar transplante pode dar errado também. Pode negar, rejeitar e eu voltar para uma máquina de hemodiálise. Você não quer fazer transplante? Você não quer fazer hemodiálise? Não. Então, o fim disso é a morte. Você quer a morte? Mas é o único jeito. Até o dia que criarem órgãos sintéticos, sim. A mãe, inconformada, buscou a justiça e conseguiu uma liminar para dar continuidade à hemodiálise. O jovem é maior de idade, diante das leis, tem autonomia para decidir o que considera melhor para ele. O caso divide opiniões e levanta muitos questionamentos. A quem pertence a vida? E a quem cabe escolher como deseja passar os seus dias? E para falar sobre este assunto, recebemos o advogado Gilberto Bergstein, vice-presidente da Comissão de Biotecnologia e Biodireito da OAB aqui de São Paulo, e a médica Regina Parisi, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Você pode participar da nossa conversa com perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. É um assunto, toda vez que tem um caso como esse, né, similar, levanta polêmica, cada um tem uma opinião. Nós, olhando aí, né, a mãe querendo que o filho continue a fazer o tratamento, o filho se recusando, a gente, de certa forma, consegue entender um pouco o lado de cada um, mas é uma decisão bastante difícil, doutor. Especialmente para o juiz da causa, eu acho que é uma decisão extremamente complexa de tomar. É uma decisão que não é definitiva, é uma liminar, é uma antecipação de tutela. Entretanto, é uma decisão muito complexa de ser tomada, porque a avaliação para fazer essa decisão tem que ser bastante ampliada, como estava conversando aqui com a doutora Regina. Os especialistas em quem ele vai se basear para tomar essa decisão não são do direito, são da medicina. Sim. Então, o juiz só pode tomar uma boa decisão quando ele está bem amparado por uma decisão dos peritos. Não tivemos acesso ao processo para saber qual é o nível de perícia que foi realizado. Então, precisa ver o nível de informação desse rapaz e completamente compreensível a posição dessa mãe de estar desesperada com uma morte fora da ordem certa. Doutora Regina. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho dessa situação do ponto de vista mundial. Essa questão, ela é cada vez mais frequente no mundo, né? E particularmente não tanto por jovens, os jovens, obviamente, que suscitam mais debate, mas porque a população, a humanidade está num processo de envelhecimento importante. E essas questões, elas aparecem cotidianamente entre os idosos, né? Que não querem mais submeter a tratamentos, isso e aquilo, e sempre há um debate, divisão na família ou com a equipe mesmo de saúde, se interrompe, se continua investindo. Portanto, este é um debate cada vez mais frequente, ele é chamado de diretivas antecipadas de vontade. Vários países já normatizaram, regulamentaram isso. Por exemplo, na América do Sul nós temos a Argentina e Uruguai, já tem isso regulamentado. Estados Unidos praticamente, ou todos os estados, se não me engano, já regulamentaram. Tem uma boa legislação que a gente considera que é do Oregon, que foi principalmente por conta da mobilização da sociedade. A Europa também, quase toda, tem normas sobre isso, onde, via de regra, você procura respeitar a vontade
da pessoa, do paciente. Nesse caso de seguir ou não um tratamento. Um tratamento. No caso, mas nunca deixamos de discutir caso a caso. Porque este paciente, o grande debate, ele é jovem, Exato. ainda tem algumas perspectivas, e mesmo o transplante, o próprio diálise, o tratamento, às vezes com um tratamento mais adequado, um suporte psicológico, enfim. Eu também não quero fazer ilações, porque não acompanhei toda essa questão da equipe de saúde que está prestando serviço. Mas você sempre imagina tentar esgotar um pouco essas questões. Mas esses casos, eles aparecem. Eu lembro os Estados Unidos, há 2 anos atrás também, a adolescente que tinha câncer e a mãe apoiou ela não fazer quimioterapia, o juiz também acabou intervindo. É uma polêmica toda, a menina está fazendo, mas todo momento ela mantém a posição de respeitar a vontade dela. Eu vou interromper um pouquinho só aqui a nossa conversa para chamar uma reportagem, que agora há pouco o nosso repórter Diego Espíndola, da TV Brasil Central de Goiânia, falou com o juiz que concedeu a liminar e também com a mãe do José Humberto. Ele estava bom naquele momento, mas ele poderia entrar em coma, poderia ter uma parada cardíaca, poderia ter águas nos pulmões, então uma série de fatos. Eu entrei com a liminar naquele momento para salvar a vida dele. A ação judicial tramita na 2ª Vara Civil do Fórum de Trindade, cidade da região metropolitana de Goiânia. De acordo com o juiz responsável pelo caso, José Humberto não é capaz de decidir sozinho sobre a continuidade do tratamento. Concedi a liminar porque, segundo a perita do Tribunal de Justiça, uma psiquiatra, entende que ele tem total capacidade de entendimento, lucidez, mas ele não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Então, lhe falta determinação. Ele está consciente, sabe das consequências, mas que no momento ele não está em condições de tomar decisão por ele mesmo no que se refere ao tratamento de saúde dele. A decisão judicial que autoriza a mãe a decidir pelo filho é provisória. O magistrado também decidiu que o jovem deve passar por acompanhamento psicológico. O Ministério Público também vai ser ouvido no caso, para então o Poder Judiciário decidir o futuro de José Humberto. Para o juiz, é um dilema muito grande, porque você quer salvar a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo você quer preservar a sua integridade física e o seu direito de ir e vir. Por isso que na minha determinação, determinei, mas sem o uso de força, porque eu entendo que nesse momento seria pior para a situação do processo. Sem dúvida, como ele colocou, é uma decisão muito difícil para o juiz, né, doutor Gilberto? Aí ele coloca ali, porque nós devemos levar em consideração aqui que o rapaz é maior de idade, tem 22 anos, portanto, nesse sentido, pelas nossas leis, ele teria autonomia da decisão. Por outro lado, ele coloca que ouviu aí a junta médica que diz que ele não teria maturidade emocional suficiente para chegar a essa decisão. A decisão é terrível, não me parece que há uma melhor escolha aqui. Eu acho que é bastante complexo o direito se imiscuir na autonomia das pessoas. Me parece que a posição de defesa da autonomia, me parece também que é muito mais do que o direito de ir e vir. Na realidade, em última instância, está se decidindo a respeito da saúde e da própria vida desse rapaz, né? O direito pode obrigar as pessoas a permanecerem vivas? O direito pode e deve obrigar alguém a se submeter a um tratamento contrariamente à vontade dessa pessoa, se essa pessoa é capaz, maior de idade, capacidades psicológicas, de cognição preservadas. O direito pode ir até aí e fazer isso de uma maneira cogente, pode obrigar alguém, é extremamente delicado. Só precisa ter uma boa avaliação, porque este rapaz precisa de todas as informações para fazer uma decisão, para tomar uma decisão informada. Ele só pode dar o consentimento dele para qualquer tratamento que seja o transplante, seja a hemodiálise, se ele estiver extremamente cientificado
dos riscos que ele está correndo, se há alternativas para esse tratamento, qual é o prognóstico da doença dele. Ele tem que estar muito ciente disso tudo. Pela reportagem, parece que ele está bastante inteirado da situação dele, parece que ele entende, ele não parece alguém que não compreendeu a sua situação. Mas é um rapaz muito jovem ainda, ele tem 22 anos, ele precisa de um acompanhamento bastante intensivo, me parece, de uma equipe multiprofissional, seja de psiquiatras, seja de psicólogos, para poder tomar uma decisão bem fundamentada. Ele só pode consentir com base na informação exaustiva recebida. Doutora Regina. Então, os bioeticistas, nós, em geral, temos uma linha bastante pela autonomia, viu, Andressa? E o doutor Gilberto sabe disso. Nós preconizamos a questão da autonomia, até porque, principalmente quando você, além de bioeticista, é médico também, você sabe que é fundamental para o sucesso do tratamento você ter a adesão do paciente. O paciente acreditar nas propostas que você está apresentando para ele, ele acompanhar esse processo para também ter uma melhor qualidade de vida, enfim. São vários fatores. Agora, como que é levado, como que é feito esse entendimento no caso aí, né, do José Humberto, que foi dito que ele não tem essa maturidade emocional, nesse momento não. Como é que se chega a essa conclusão? Pelo que ele disse ali, que a psiquiatra disse, ela disse que, bom, eu estou dizendo o que eu ouvi da reportagem, né? Mas de uma forma geral, assim, para a gente... A psiquiatra parece que disse que ele estava bem consciente, isso, aquilo, e a tradução é que ele não estava convencido de que seria bom para ele, ou ele submeter a tudo isso, ou esperar um transplante, etc. Nesse momento, o juiz já adotou algumas medidas, eu acho que, como ele é jovem, o ideal era ampliar um pouco a equipe, discutir com ele, outros colegas novamente chamar, avaliar, fazer um processo de convencimento e das alternativas que ele tem na faixa etária dele. Agora, no limite, se ele persistir na posição, viu, Andressa, dificilmente você vai conseguir ter uma boa colaboração quando é uma coisa muito bem decidida pelo paciente. Quando você tem a certeza de que ele teve acesso a todas essas informações e ele não tem essa consciência. Isso eu estou dizendo porque é um problema polêmico para nós. Eu estou vendo ali, a chamada é a quem pertence a vida, afinal. Se você pega um país como o Brasil, católico, cristão principalmente, tal, a maior parte das pessoas remete essa responsabilidade, esse direito a uma questão da espiritualidade, a Deus e tal. Outros países, se você perguntar isto, ele vai responder, pertence ao indivíduo. Concorda? Nós também temos uma questão do ponto de vista cultural também que está... Então, é compreensível no Brasil essa comoção. Não à toa, né, foi feita uma enquete pelo jornal Estado de São Paulo perguntando exatamente a opinião das pessoas sobre esse assunto. E para 46% das pessoas que foram entrevistadas, a mãe deve sim interferir para obrigar o filho a fazer o tratamento. Para outras 54%, o filho deve ter autonomia para decidir se quer ou não se tratar. Quer dizer, é um retrato bem dessa divisão aqui. Foi a pergunta feita aqui no... Exatamente. E eu gostaria só de falar ainda uma questão. Embora eu e o doutor Gilberto aqui, como profissionais que auxiliam a sociedade nessa área, ou do direito, ou da bioética, mas essa questão, ela é da sociedade. A sociedade, em determinado momento, vai ter que decidir se nós vamos respeitar, vai ter uma lei que respeite o direito de decisão do paciente ou não. Lembrar que tem um projeto de lei, está na Câmara, mas está parado há bastante tempo, que exatamente ele fala, o projeto de lei, que deveria respeitar a decisão do paciente. Mas é um projeto que está parado ainda na Comissão de Direitos Humanos. Por quê? E a gente entende que essa é uma decisão conjunta de toda a sociedade, não só do profissional da área de direito. É por isso que é importante bioética, trazer à tona, a gente esclarecer, debater esse assunto, porque é importante que se tenha não um consenso, mas que a lei pelo menos traga, né, uma luz nesse sentido, as nossas leis, doutor. E o que acontece, eu concordo muito com a doutora Regina, as leis refletem a cultura
do povo que as criou. Então, o legislativo de cada povo reflete o conjunto das pessoas. Essas pessoas são eleitas e refletem os seus eleitores, e as leis refletem a cultura daquele país. Nos Estados Unidos, onde há uma cultura extremamente desenvolvida no sentido da autonomia, a liberdade é fator fundamental, na nossa Constituição também. Mas nos Estados Unidos isso é uma questão absolutamente fundamental. As pessoas não só fazem as suas diretivas antecipadas de vontade, ou declarações antecipadas de vontade, ou testamento vital, algumas delas chegam ao requinte de fazer uma tatuagem no peito, pedindo para não serem ressuscitadas. Entubadas. Quer dizer, da nossa Constituição. Nossa Constituição fala sobre o direito da vida, mas não fala do direito de morrer, não é, doutor? Não. A Constituição fala que a vida é um direito das pessoas. As pessoas e elas não podem transigir do direito à vida. Elas podem transigir, elas podem optar por não exercer esse direito. Porque isso está na esfera de vontade, de autonomia de cada um dos indivíduos. E mais importante que isso... Fala que dela não querer... Você não exercer o direito... Você não pode abrir mão do direito à vida. Do direito em si você não pode abrir mão. Mas você pode abrir mão do exercício ao direito. E o que significa isso? É uma tecnicalidade. Significa que é uma maneira de possibilitar que as pessoas, até que passe uma lei, até que o Senado decida nesse sentido, fazer uma alteração... as pessoas podem fazer isso, o direito está dando uma saída para as pessoas para que elas exerçam plenamente a sua autonomia, não exercitando o direito de preservar a vida, digamos assim, entre aspas. Vamos precisar fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o direito de escolha do paciente sobre a sua própria vida. Com a gente o advogado Gilberto Bergstein, vice-presidente da Comissão de Biotecnologia e Biodireito da OAB São Paulo, e a médica Regina Parisi, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Aproveitar aqui esse segundo bloco para esclarecermos alguns pontos, né? Hoje, o que diz a nossa legislação nesse sentido? Existe a possibilidade de se fazer um testamento em vida, que é chamado testamento vital, para a pessoa decidir a que tipo de procedimento ela quer ser submetida ou não? É isso, doutor? É exatamente Vamos esclarecer isso. Exatamente como é que isso funciona. A questão do testamento, chamado testamento vital, e que o Conselho Federal de Medicina colocou com a alcunha de diretivas antecipadas de vontade ou declaração antecipada de vontade. É um exercício de autonomia pleno. Enquanto eu estou capaz, eu consigo tomar minhas decisões a respeito do que eu quero ou não quero que seja feito com o meu corpo, em um momento que eventualmente eu não esteja mais capaz, eu determino, quero que façam todos os procedimentos, quero que se use todas as tecnologias, inclusive as que não existem agora, mas que podem ser criadas no futuro. E, do outro lado, eu posso decidir, não, eu não quero que a minha vida seja artificialmente prolongada, que o momento da morte seja artificialmente adiado. Eu quero que a vida siga o seu curso natural e que venha a morte no momento em que ela viria realmente sem a interferência mais agressiva da medicina. Eu posso determinar o que eu quero ou não que seja feito e eu também posso nomear um executor para essa vontade, porque muitas vezes a pessoa que faz a sua declaração antecipada de vontade pensa de uma maneira, mas a sua família pensa de maneira diversa. Então, ele pode determinar que a vontade dele seja implementada não por um filho, por uma filha, ou pela esposa, ou pelo esposo, mas que ela seja implementada, por exemplo, por um médico de sua confiança. Você pode fazer isso através de um documento no cartório, e você pode fazer isso através do prontuário, pedir que seja incluída no seu prontuário essa determinação e, se você tem um médico que você confia, fazer com que sua vontade seja cumprida. Isso já lá na existe frente. A possibilidade de se fazer esse testamento. Agora, só para esclarecer, novamente, a senhora colocou no bloco anterior essa questão do que está sendo discutido lá na comissão da Câmara.
Então, é importante essa questão que o doutor Gilberto falou, porque é o seguinte, hoje só existe uma norma, que é a dos médicos, do Conselho Federal de Medicina. Ele regulamenta para nós o seguinte, atenda à vontade do paciente. O paciente, se ele é capaz, se ele é maior de idade e tal, ele expressando a sua vontade, os médicos, em geral, respeitam. Em geral, é o respeito. Provavelmente foi isso que também aconteceu em Goiás, né? Mas a sociedade não tem uma regulamentação diferente da gente. Então, por exemplo, no caso ali, a mãe pôde recorrer ao judiciário para que a vontade dela também se fizesse presente, tá entendendo? Porque muitas vezes a gente discute, conversa com a família, o paciente não quer isso, não quer aquilo, mas você tem um filho, tem um irmão que fala, não, eu não aceito, eu vou no judiciário para tentar impor uma outra Mas aí como é que fica no caso? Vamos supor que exista, então, um testamento dizendo a vontade dessa pessoa, ela fez isso em outro momento, até anterior ao caso da doença, vamos supor, e depois, no momento mais para frente, a família tenta interferir. Como é que é? O que vale aí, doutor? Então, o que é importante esclarecer é o seguinte, o conjunto de normas jurídicas de um país é chamado de ordenamento jurídico. Todas as normas criadas fazem parte de um grande conjunto. A Constituição está acima de todas as normas e as leis vêm logo abaixo, as leis complementares, as leis ordinárias vêm abaixo delas e todas as outras decisões que emanam, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, também integram esse ordenamento. O que acontece é que uma resolução emanada pelo Conselho Federal de Medicina ela é cogente para os médicos, ela obriga os médicos. Então, os médicos têm uma orientação de que eles devem respeitar a vontade dessa pessoa, do paciente. Mas isso não está no ordenamento inteiro, não tem uma lei, que está ainda em fase de projeto de lei. Então, por isso é que pode haver esses conflitos. Esses conflitos podem ser levados ao judiciário para serem decididos pontualmente. Assim como os médicos têm que avaliar casuisticamente cada paciente, o judiciário também tem que avaliar casuisticamente. Por isso é que os juízes se veem em palpos de aranha, tendo que decidir sobre a vida de outras pessoas. Justamente por não ter uma lei, então, que mas deixa... os bioticistas, a gente também interfere discutindo o seguinte, viu, Andressa? Também tentar investir, chegar numa situação comum, sabe? Reunir a família, reunir a equipe de saúde com o paciente, tentar, através do diálogo, chegar a uma situação, a uma proposição que atenda, não vai atender todos em tudo, mas minimamente os desejos de cada um. E muitas vezes, vamos dizer, uma boa parte você consegue resolver. Lógico que consegue, a equipe com a família, com o paciente. Tem outras que não. Aí você cria situações onde um conflito está estabelecido mesmo, e no caso, enquanto não tiver legislação, a tendência nossa, os bioeticistas ou mesmo médico, é sempre dizer, olha, o ideal é atender à vontade do paciente. E você vê que o próprio judiciário também está ficando sensível, porque ele decide, mas sabe que é uma decisão provisória, concorda? Porque tem um limite você interferir na autonomia das pessoas, particularmente em situações desse tipo, que tem um comprometimento da qualidade de vida. São várias questões aí colocadas que você não está no lugar do indivíduo. Acho que então era a necessidade de se colocar no lugar do outro também. Lógico, exatamente. A questão da empatia e a questão de até onde o direito e o judiciário, em última instância, podem se intrometer, se miscuir naqueles direitos que são fundamentais de cada um de nós, dos indivíduos, da minha liberdade, até onde o Estado pode ir. O Estado pode me obrigar a me manter vivo, o Estado pode determinar que eu seja obrigado compulsoriamente a me submeter a um tratamento. Esta é uma questão que cada vez mais está em pauta, as pessoas discutem e é uma questão com um debate muito caloroso, muito apaixonado, porque as posições são bastante divergentes e dá para se compreender as duas posições, mas eu acho que a tendência seria uma defesa maior
cada vez maior da autonomia dos pacientes, a exemplo de outras legislações em outros países que já regulamentam isso. Em outros países, inclusive, a discussão vai muito além, né? Nós estamos aqui apenas colocando o que está sendo discutido no nosso país, que é essa possibilidade de decidir se a pessoa quer ou não submeter a esse ou aquele tratamento. Em alguns outros países, vai além no sentido de que existe até o que é chamado de suicídio assistido, né, doutora Regina? A França, por exemplo, ela é bastante rigorosa nessa questão de diretivas antecipadas, viu, Andresa? Você entra num hospital hoje francês... O primeiro dia, além da anamnese, você fica um tempão ali escrevendo aquilo que você quer e não quer. E é rigorosamente cumprido. Você pegar a França, por exemplo, ela hoje tem uma experiência muito grande. Portugal, Espanha. Portugal, você vai no centro de saúde e deixa lá as suas diretivas antecipadas. Sabe? Então, há países que regulamentam, inclusive... como, por exemplo, a Holanda e a Bélgica, que determinam, em um cantão da Suíça, onde tem aquele instituto famoso, Dignitas, que regulamentam que eu posso ter acesso a um suicídio assistido. Exatamente. E a Bélgica é mais radical. A Holanda já tem essa legislação há algumas décadas. Né? A Bélgica deu um passo além e disse que não havia limite de idade. Ou seja, uma criança poderia decidir que aquela vida, aquela qualidade de vida não lhe interessava. O que me causa... Quer dizer que aqui é o caso nem de seguir ou não com o tratamento, é de dar cabo à vida. Dar cabo à vida. O que me causa um certo espanto, porque será que uma criança de 12 anos, de 10 anos, está já perfeitamente formada e tem condições de tomar uma decisão dessa magnitude? Então, você veja que dependendo da cultura do país, a legislação anda mais ou anda menos. Nossa, são muitos pontos aqui para conversarmos. Eu agradeço, a princípio, aqui a oportunidade, a presença de vocês aqui com a gente e até uma próxima. Nós também. Obrigada. Um prazer estar aqui. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.